Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso PodDoc. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Fabiano Magnino, médico fisiatra. Queria convidar você que está nos assistindo aí para se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, ativa o sininho lá, que isso é muito importante para retorno para a gente. Tá? Então, não deixe de fazer isso. Queria agradecer nosso patrocinador, a Reviscon Laboratório. Então, você que tem dor articular, você que tem tendinite, bursite, epicondilite, as famosas ites, saiba que o ácido hialurônico é de suma importância para o processo de melhora do seu processo inflamatório. Esse produto eu uso no meu consultório, pessoal. Uso no meu consultório, então você que queira conhecer, está convidado, é um produto que eu recomendo. Chega de corticoide, afins aí, para dor, e vamos usar o ácido hialurônico, Reviscon, esse eu recomendo. Bom, queria introduzir nosso convidado de hoje, uma honra recebê-lo aqui, um colega, logo que eu cheguei em Cuiabá, já me abraçou e somos colegas na universidade, e é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Dr. José Alexandre Júnior, neurologista, muito obrigado por você estar aqui, é uma honra te receber aqui no meu podcast. Para quem não conhece, o Dr. José Alexandre é formado em medicina pela Universidade de Cuiabá, filho de médicos, pai de 3 filhos, casada com a Raquel. Tem algumas outras curiosidades que eu já estou sabendo, é que ele toca bateria, é torcedor do Vascão, isso aí, né? Então, receber você aqui é uma honra te receber aqui, José. Uma honra ter você aqui para a gente falar um pouquinho sobre diversos assuntos aqui que os nossos telespectadores vão estar vendo aí no decorrer da entrevista. Seja bem-vindo. Eu agradeço, meu. Agradeço o convite. Para mim é uma honra também estar aqui. A gente discutir sobre medicina, sobre outros aspectos, outros assuntos, empreendedorismo, vida, família. Acho que isso é muito saudável, né? Isso é muito legal, muito joia. Fico muito feliz de estar aqui com você, a gente batendo esse papo aí. Puta, que legal. Bom saber disso. Bom, queria, para todos os convidados médicos, eu sempre acabo começando o nosso bate-papo com a questão de como é que foi a escolha da medicina. Creio eu que, não sei se tem influência do... Você é filho de médico, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí, como é que despertou a vontade de ser médico, se é isso mesmo ou não. Sim. Às vezes eu estou falando besteira aqui. Não, mas olha, meu amigo, cara, meu pai é médico, chegou em Cuiabá já há muitos anos, ele formou no Rio de Janeiro, mas é cuiabano, né? Sim. E voltou para Cuiabá, minha mãe é carioca, voltou para Cuiabá na década de 80, né? Final de 70, década de 80. E realmente, meu pai foi uma maior inspiração para mim fazer medicina. Mas tem uns aspectos muito interessantes com relação a isso. Ele é ginecologista e obstetra. E por muitas vezes eu passei natais, eu, minha irmã, minha mãe, passamos natais, meu pai de plantão e a gente em casa. Ele é ausente, né? Ele trabalhando. E minha mãe sempre falava, meu filho, vamos honrar o teu pai está ali, ganhando nosso pão de cada dia. Então a gente ia muitas vezes levar a comida para ele de Natal, novo no plantão. Que legal, cara. E eu nunca vi, Fabiano, meu pai reclamar. Nunca. Que bacana. Falar assim, cara, não aguento mais essa profissão que me desgasta, me consome, paciente que me... Nunca. Eu nunca vi meu pai reclamar. Pelo contrário, ele sempre valorizava e dizia, eu vou porque estão precisando de mim, é uma vida que eu vou salvar, é uma criança que vai nascer neste mundo, né? Sim. Então, eu nunca vi meu pai reclamar. E isso foi muito impactante para mim, entende? Muito impactante. Quer dizer, isso te marcou, né? Isso marcou. E interessante, teve uma situação, se você me permite contar Lógico. aqui. Estamos aqui para isso. Eu era criança, cara. Minha mãe estava num evento, num lugar que eu não me lembro muito bem, e ele estava comigo, meu pai, final de semana. E ele foi chamado para uma emergência, uma cesárea de emergência no Hospital Geral. Sim. E eu não tinha com quem ficar. E ele foi e me levou. Você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que tinha 7 anos, 8 anos, alguma coisa assim, cara. E ele me levou para o hospital. E eu lembro até hoje, eu coloquei lá uma roupinha, acho que tinha 8, 9, 10, mais ou menos nessa faixa etária. E eu lembro que eu peguei lá, ele me colocou no cantinho ali, e eu lembro que eu fiquei sentado no canto ali, e eu tenho uma imagem na minha mente até hoje, um ambiente meio de penumbra, assim, não sei por que penumbra, né? Mas eu tenho uma imagem de penumbra assim, e uma pessoa na mesa, e as pessoas ali operando ali. Eu acho que eu estava vendo através de um espelho, né? Através de um vidro, né? Espelho não, vidro, no cantinho sentado ali, e eu lembro dessa imagem, né? Acho que isso também tem a ver com... Eu acredito muito nessas coisas, sabe? Eu sou um cara muito espirituoso, e eu também tenho várias recordações da minha infância que
serve como exemplo para a minha vida pessoal. Apesar de seu pai ser médico, você acha que essa experiência também de ter acompanhado seu pai, você acha que isso influencia de alguma forma na sua decisão de ser médico, de conduta como pessoa? Você acha que isso influencia? Eu creio que sim, Fabiano, porque até então, naquela idade, eu não tinha consciência. Mas essa experiência, cara, gerou uma memória no meu subconsciente, entende? Sim. Isso gerou uma crença, entende? Na minha mente, fala assim, cara, essa é a profissão, meu pai faz com amor. Eu acho que é isso aí, fica lá no seu subconsciente guardado, que vai manifestar lá na frente de você. Né? Entendeu? Isso influencia, assim, de forma até indireta, sem a gente querer. Da mesma forma que tem muitas outras experiências que são positivas e negativas, que podem influenciar a nossa conduta e a nossa forma de agir, né, na vida adulta inclusive, mas isso me foi muito marcante. Eu lembro disso, cara. E que de alguma forma isso realmente me impactou tanto que eu falava assim, falo para minha esposa, eu não sei se até é errado falar isso, mas eu falava assim, não sabia ganhar dinheiro de outra forma, a princípio. De tão marcante que foi essa influência da medicina, e sem ele nunca falar assim, filho, quero que você faça medicina. Você faz medicina. Você tem que fazer medicina. Nunca ele falou para mim. Olha que interessante, né, pessoal? No episódio anterior, o Juliano deu o relato dele na oncologia, que ele teve muito da influência dos pais, até por essa questão que a mãe era dentista e tal, e que falou, faz medicina. Você já está trazendo um outro lado, né? Que ele nunca te obrigou, né, cara? Que legal. E vem cá, e a neurologia, como é que aparece nisso aí? Então, cara, eu sempre, durante a faculdade, durante a graduação toda, eu fui monitor de neuroanatomia. Eu fui monitor no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano de medicina. E na época, o Nicandro Figueiredo era o professor-chefe da cadeira de neuroanatomia da universidade. Cara, eu gostava muito. Eu ia depois, acabava o expediente da aula, eu ia para o laboratório de anatomia. O Araújo, na época, até o enfermeiro, o técnico de enfermagem, na época, técnico do laboratório, o Araújo, lembro dele, nome dele até hoje. Também. E aí eu ia lá para o laboratório e falava, Araújo, o que a gente pode fazer, cara? Vamos dissecar ali um plexo braquial, vamos ver um... Aí ele ia, separava, e a gente ia lá, estudava. E isso, cara... Eu adorava ir na peça anatômica também. Eu gostava, cara. Hoje em dia não está tanto assim mais, né? Cara, a gente não vê coisas 3Ds aí, inteligência artificial... Os alunos hoje vão mais na tecnologia, mas eu acho que perde um pouco dessa... Demais. Eu acho, por exemplo, na minha área, eu que mexo com músculo, infiltração, cara, você tem que pegar lá, você ter o acesso à peça anatômica é muito importante, né? Para você sentir ali, cara. E aí eu comecei a fazer aquilo, e eu fiz a primeira vez, 2º ano, fiz o 3º ano, fiz no 4º ano, tanto é que chegou um momento, na época, no 4º ano da faculdade, que eu estava fazendo a monitoria, eu ia para o centro cirúrgico. Eu queria fazer neurocirurgia a princípio. Era? Eu ia para o centro cirúrgico. Olha, eu operei com o Nicandro. Operei assim, que eu falo assim, acompanhava ali. Acompanhava a cirurgia. Às vezes chegava na universidade, sábado, Zé Alexandre, vai ter uma drenagem de hematoma, bora. Vamos lá. E aí ficava, vai ter uma artrodese de coluna, vamos. Às vezes chegava 8, 7 da manhã a cirurgia, 8, acabava 6 da tarde. Eu falo isso para os meus alunos. Eu dou o meu exemplo da minha vida para os meus alunos. Por exemplo, eu era meio assim, eu era fuçado. Então, por exemplo, o cara me chamava para operar, eu ia com ele para cirurgia. Sim. Não tinha férias, ia para peça anatômica, se fosse o problema, acompanhar outro colega em consulta. Eu acho que um bom médico é aquele que pega as brechas e vai estudar aquilo. Sim. E mesmo que você não viesse a ser cirurgião, né, mas pelo menos a tua vivência ali, entendeu? A experiência, o conhecimento, né, cara? Isso é muito importante. Imagine você ter uma aula ao vivo ali, né, de um procedimento cirúrgico, né, e a princípio que eu queria fazer neurocirurgia, mas depois eu apaixonei pela parte da clínica do raciocínio clínico. Esse nota de corte da gente ir para a clínica ou para a cirurgia é um momento muito delicado, né, que a gente vai falar do nosso futuro, né, profissional. E eu também, eu na dúvida de ir para ortopedia ou para fisiatria, eu optei por uma área clínica, né. Eu acho que no meu caso, não sei se no seu teve assim também, no meu caso a qualidade de vida era uma coisa que foi um fator decisivo para mim. Por isso que eu fui para a área clínica. Para mim também, Fabiano, porque eu lembro que eu ia muito no ensino cirúrgico, acompanhava a doutora Alfredo Arruda, doutor Nicandro. O meu colega na universidade. Eu acompanhava eles lá na cirurgia, doutor Alexandre Serra, que não está mais conosco atualmente, mas a gente ia, né, em cirurgias, eu acompanhava. Mas chegou um momento, cara, que eu falei, cara, eu
eu tenho uma perspectiva de casar, ter a família. Não que a neurocirurgia não impeça isso, não. Mas com qualidade de vida. Eu queria ter algumas situações que eu via que o centro cirúrgico, a cirurgia, talvez não me pudesse, talvez não me proporcionaria, talvez... A vida cirúrgica não tem hora, né? O dia tem 24 horas, a gente sabe disso, mas tem dias que a cirurgia é grande, desgasta o seu corpo físico. Foi um fator decisivo na minha. Eu falo isso para meus alunos, para todo mundo que é próximo a mim. Eu fiz para as duas, eu prestei para as duas, tanto ortopedia como fisiatria, passei nas duas. Mas a questão da qualidade de vida, de não ficar enfundado, de não ver a luz do dia, às vezes, para você ficar em bloco cirúrgico, isso foi um fator decisivo, de ter vida saudável. Então, e um dia eu tinha um professor que falou para mim assim, um professor da clínica médica, ele falou assim: Alexandre, cara, você é inteligente, cara, você é capaz, você gosta de estudar, cara, você vai ficar só abrindo cabeça do povo. Ele falou isso. Ele falou: cara, por que você não tenta ver neurologia clínica? Eu falei: cara, será? Né? E aí eu gostava muito do raciocínio clínico, anatomia. Você tem muito isso. E aí eu comecei eu falei: cara, eu vou começar a ficar mais próximo da neurologia clínica. E foi quando a gente começou o internato, no 5º ano. Aí eu não tinha mais como, pela carga horária, fazer anatomia, né, na época. E aí eu comecei a me aproximar mais da clínica médica, da neurologia clínica. Eu falei: cara, não é que isso aqui a neurologia, a parte clínica é algo que vicia, né, nesses pontos. Cara, realmente eu gostava muito disso. Eu falei: cara, eu vou fazer neurologia clínica. Certo. Eu vou fazer neurologia. E aí você foi para... E aí eu fui para... Tanto é que eu nem prestei prova de residência para neurocirurgia. Eu falei: não, tinha muita convicção que eu queria fazer neurologia clínica. E faz muito bem, por sinal. Um ótimo neurologista, que além de amigo meu, um ótimo profissional que eu indico. E aí eu vi que a anatomia era fundamental, fundamental para o raciocínio clínico neurológico. Sim, demais. Entendeu? E eu falei assim: bom, então eu vou usar o meu conhecimento de anatomia, de neuroanatomia. Cara, e foi assim, para mim foi muito bom, porque eu via coisas, eu fazia raciocínios clínicos que muitas vezes os colegas da residência, que não tinham vivência de monitoria de neuroanatomia, às vezes tinham... Posso puxar um assunto aqui, te cortando, que me veio a cabeça agora? Você acredita em propósito? Sim. Você é um cara de muita fé, eu te conheço. Você acha que tudo que você passou lá atrás de ser fuçado, de ir para o laboratório, para a cirurgia, para o ambulatório, para o laboratório de anatomia, mexer na peça, você acha que isso era um propósito de vida seu para hoje? Falou: cara, já é uma coisa que lá na frente está escrito que isso vai me dar vai me render alguma coisa lá na frente? Você acredita nisso? Eu creio, cara. Eu creio que nada acontece por acaso. A Bíblia fala: Deus sabe de todas as coisas. Nenhuma folha que cai da árvore é sem que Deus permita. Então, tudo tem um propósito. Eu falo que até as coisas ruins, que a princípio para nós parece ser ruim, aos nossos olhos humanos parece ser ruim, tem um propósito maior. É um livramento, né? Às vezes é um livramento, ou até mesmo Deus está nos moldando para que a gente possa receber uma bênção muito maior lá na frente. Na frente, que muitas vezes agora, com a maturidade que eu tenho nesse momento, talvez eu não tivesse preparado, mas que passando por uma dificuldade, passando por uma situação que aparentemente é ruim, eu vou estar melhor preparado do ponto de vista espiritual e, vamos assim, de maturidade para receber aquela bênção e saber fazer aquilo de uma forma mais adequada. Bom, eu vou te contar um episódio aqui que me veio à cabeça aqui de uma história que eu me formei em Uberaba, né, Minas, né? E no último ano de medicina, o nosso tutor, ele chamava cada um aluno da tutoria para falar um pouco como é que foi o estágio de clínica e tal, e falar dos objetivos. E eu me lembro, ele era um professor de Goiânia, um abraço, Claudinho Siqueira, se você estiver nos vendo aí. Eu falava, eu era muito preocupado, porque como eu fiz fisioterapia, antes eu queria fazer medicina e formar e para chegar no topo. E eu falei: cara, eu quero ser bom, eu quero ser o melhor onde eu estiver, na área que eu vou escolher. Ele chegou e falou assim: Fabiano, vou te falar um negócio. Cara, eu nunca imaginei que eu pensaria que estaria aqui em Uberaba. Eu sou de Goiânia. Tinha tudo para ficar lá. E aí, um belo dia, eu conheci minha esposa, que é de Uberaba, onde eu estou. Eu nunca imaginei vir para Cuiabá. Acabei aqui. E hoje estou muito bem, graças a Deus, referência na área onde eu estou, por meus méritos, mas que ele falou lá atrás, cara, mexeu comigo e me marcou muito, porque às vezes não adianta você falar: não, eu quero fazer isso para ficar naquele lugar. Às vezes acontece determinadas coisas, os propósitos de vida seu,
vai te pôr em outro lugar que você nunca imaginou, tá? Com Não é isso? certeza. E você tem que estar de coração aberto para isso. E esse é o ponto, eu acho o ponto maior. Você tem que estar de coração aberto. Porque muitas vezes, as pessoas reclamam muitas vezes das coisas, e às vezes as bênçãos, as situações batem na porta uma vez, Sim. e às vezes as pessoas falam, não, mas eu quero dessa forma. É. Mas às vezes não é da gente como a gente quer. Que é do jeito que ele quer, Entende? Às né? vezes é da forma como ele quer. E muitas vezes as coisas vão nos levando, né? Cara, por exemplo, você falou de Uberaba. Minha irmã fez faculdade em Uberaba. De Ah, que bacana. Fui lá na formatura, conheci. Sim. Então, assim, você vê que as coisas, elas vão se levando, Deus vai promovendo as coisas, e a gente tem que estar de coração aberto Para para receber. receber isso. Porque senão a gente vai só reclamar, É. e Concordo às com vezes você. as coisas estão tão... tá ali, a possibilidade melhor está numa situação diferente, ou num lugar diferente. As coisas acontecem de uma forma que a gente nem imagina, E né? a gente não está aberto para isso, gente, né? E isso é muito importante, né, cara? A gente tem que estar aberto para isso, saber escutar. Eu acho que a gente precisa ser muito humilde, a gente tem que ter humildade de saber escutar. Como você mesmo escutou seu professor, falou, cara, entende? Isso é importante. E por isso que eu falo, a gente precisa ter contatos com pessoas que têm mais sabedoria do que a gente. Isso é fundamental. Pessoas são mentores, anciãos Fundamental. que nos fazem refletir sobre as coisas. Olha, uma vez eu já até citei num outro episódio aqui, uma vez eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno. E um repórter perguntou para ele assim, falou, Ronaldo, que dica você daria para aquele atleta que está começando lá embaixo, que queira chegar no topo? Ele falou assim, vocês acham que eu cheguei só pelo meu futebol? Não. Todos têm que ter um bom staff. Você tem que se preparar para aquilo que você vai fazer. Por exemplo, essa coletiva que eu estou dando, ele citando, né? Essa coletiva que eu estou dando aqui, eu já vim pautado, porque eu tenho um assessor de imprensa. Então, tudo aquilo que você for fazer para a sua vida, você tem que olhar para aquele que entende o profissional da área e buscar esse profissional da área. Ou você estudar para fazer isso. Por exemplo, mídia social. Eu não sou bom com mídia, então eu tenho que ter uma pessoa especialista em mídia. Ela está aqui comigo, a Larissa. E, né? Então, sim, você tem que estar com os melhores. Tá bem, um staff para você realizar aquilo. E isso é interessante, né, Fabiano? O sucesso não é você conhecer todas as coisas. O sucesso, né, é você saber se cercar de pessoas Exatamente. que sabem as coisas. Que sabem as coisas, exatamente. Porque a gente não sabe tudo, A né? gente não sabe tudo, e isso é importante. Muito. Né? Aquela situação, né? A gente tem que ter essa característica da humildade de reconhecer que a gente não sabe e de se cercar de pessoas que Profissionais sabem estão ali para coisas, se formarem, que se especializaram nisso. Sim, Né? e isso faz parte do processo. O sucesso, ele é um processo. O problema é que as pessoas hoje, a juventude hoje, quer uma coisa muito imediata e quer chegar lá no produto, no resultado. E não quer passar por esse processo todo, né? de aprendizado, de humildade, de poder escutar as pessoas, esses mentores, né? Que a gente pode, vamos dizer assim, pegar o apoio, trocar ideia. Impressionante como ser humano que é sempre o caminho mais fácil, Sim, né? cara. Eu vejo isso muito na universidade, como eu estou no internato já há um bom tempo. A gente conversa com os alunos, né, naqueles bate-papos, e fala, olha, o que você quer fazer? O cara fala, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Mas aí você vai ver, chega no final, você passa um tempo, ele se forma, ele não faz o que tem que ser feito. E aí, a maioria, não todos, mas a maioria quebra a cara. Então, é importante o médico fazer uma boa residência num bom lugar, passar por um bom hospital, passar dificuldade. Eu me lembro que no meu R1, eu coletava sangue, colhia sangue, empurrava maca, rodava eletro, e eles botavam 2 técnicos de enfermagem lá para 20 leitos, mas eles faziam de propósito, por quê? Para o residente ir lá e aprender, porque amanhã você está no seu plantão, se não tiver ninguém, você que tem que assumir isso. E hoje eles não querem assumir isso, eles querem um caminho mais fácil. E muitas vezes reclamam, né? E reclamam. Porque é que tá, né? A gente não pode se vitimizar, a gente tem que aproveitar as oportunidades para aprender com elas. Exatamente. Isso é importante, né? Porque o aprendizado faz a diferença. E essas situações, elas nos fazem aprender. Tem um camarada que eu sigo na internet, que mexe com marketing digital, que falou assim, tudo é aula. Tudo é aula. Tudo é aula. Então, é isso mesmo. Né? Então a gente tem que ter essa percepção. Entonação de voz, jeito que fala, posicionamento em câmera. Tudo é aula. A forma como a gente se posiciona, a forma como a gente veste, a forma que a gente vai a sua falar, imagem, né? Imagem. Cara, como é que eu vou me comportar? Às vezes você vai aprender com um cara lá da portaria, lá. Exatamente. O porteiro lá, cara. Entendeu? Você vai aprender com uma pessoa, às vezes, que
talvez do ponto de vista de formação não seja, né, do ponto de vista de universidade, mas o cara tem algum conhecimento lá que pode agregar para você. Bacana. Bom, a gente fugiu um pouquinho do tema aqui, então vamos recuperar ele. Aí a questão da neurologia, você queria fazer neurocirurgia, e aí devido à clínica que estava muito forte em você foi para neurologia clínica. Você fez a sua formação onde? Eu fiz no hospital no SUS de Goiás, lá em Goiânia. Lá são 3 hospitais, é o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hospital da Santa Casa de Goiânia e o Hospital Geral de Goiânia, né? Então, a gente fez ali a formação de seu primeiro ano de clínica médica e depois mais 2 anos de neurologia. Né? E de lá veio para... Isso. Eu, na verdade, eu sou cuiabano, né? Sim, mas de lá você já voltou para Cuiabá. Aí eu voltei para Cuiabá, minha sogra estava com problema de saúde na época, né? Então, casou isso, né? Isso. E aí minha esposa, eu casei assim, eu formei, interessante, eu formei em 2007. Um mês depois eu casei, né? E aí nós casamos, a gente foi junto para Goiânia, a gente fez a residência lá. Eu falo que a gente fez a residência porque... Vive junto, né? Vive junto e assim, a gente casado e assim, a gente não conhecia ninguém lá. Isso é difícil, né? E rotina de residente, cara, de manhã cedo, às vezes correria, chegar em casa só de noite. E ela ali me dando apoio. Então eu sou muito grato pela... Como o R1 foi importante, né, na nossa carreira, cara. Então, vocês não sabem o que é um R1 de clínica. Pesado, meu Deus. E aí sim, eu fiz a minha formação de residência em Goiânia e voltei para Cuiabá em 2012. Voltamos para cá em 2012. Então, desde logo já foi absorvido no mercado. E a gente já começou no mercado. E eu sempre, assim, minha esposa fala assim, meu filho, amor, você é muito inquieto, mas não é que é inquieto. É que a gente sempre quer estudar, mais, né? Melhorar, entende, cara? Você quer promover coisas diferentes, não só para os pacientes, mas para você mesmo, né? E para sua família, né? Tema muito importante você ter abordado nisso aí. Vamos lá. Quando eu te conheci, você não estava com esse peso. E não me lembro de você ser esportista assim. Hoje, para quem te acompanha nas mídias sociais, pessoal, aconselho vocês acompanharem o José. Ele hoje deu uma mudada, né? Natação, academia. Quando foi você ligou o sinal de alerta e falou, pá, eu preciso mudar isso aí que não está legal. Você já me confidenciou uma coisa aqui antes da gente começar. Conta pra gente um pouquinho disso aí que o nosso público gostaria de saber. Então, cara, você fica à vontade para comer. Não, tá? Tranquilo, amigo, tranquilo. Assim, cara, isso já vem há algum tempo. Uma vez eu trabalhava na policlínica, assim que eu cheguei, um tempo, logo, bem muitos anos atrás, foi o primeiro start, assim, né? Eu fazia o plantão na policlínica de pediatria, isso há muitos anos. E aí eu fazia o plantão de sábado dia e tinha um colega que fazia clínica médica e era um senhor de 65 anos. Eu falei, cara, eu estou recém-formado aqui, né, fazendo plantão para mim, e esse senhor, colega médico aí, aos 65 anos, fazendo plantão na policlínica no sábado dia. Você se via com 65 anos já parando, né, e o cara lá firme. Isso foi o primeiro start, assim, falei, cara, alguma coisa está errada, né? É um exemplo aí, né? Alguma coisa está errada, não que o trabalho não seja edificante, não, mas... Talvez o momento não fosse esse para ele, né? Vamos pensar assim, né? Do ponto de vista de tempo de trabalho. Isso foi a primeira chamada. E uma vez me chamou a atenção também, eu fui fazer um curso em 2019. A minha esposa me chamou, minha esposa é jornalista. Ela falou, bem, vamos fazer um curso de marketing digital. Caramba! Eu falei, cara, vou fazer um curso de marketing digital. O que eu vou mexer com marketing digital? Conta isso aí pra gente, até eu tô curioso. Ela já notou em você que você precisava já perder um pouco a timidez para aparecer mais? É isso? Eu sempre fui muito introspectivo. Sim. Eu sempre gostei de dar aula. Minha mãe é pedagoga. Eu falo que o sangue da pedagogia, né, corre aqui na veia, aqui, o da minha mãe. Né? Sempre gostei da aula. Eu também. Minha mãe é pedagoga. E aí, cara, eu falei, mas vou fazer um curso de marketing digital. Minha esposa falou, tá crescendo esse marketing digital, acho que a gente precisa introduzir. Isso, né? E aí eu falei, cara, antes da pandemia, 2019, um ano antes. Né? Aí eu falei, cara, bora, que aí eu vou fazer companhia. A gente sempre foi muito assim, né, de proximidade, fazer uma companhia para o outro, e fomos. Cara, foi uma imersão, o nome do camarada era Conrado Adolfo, ele tinha um curso chamado 8Ps. Aquele curso lá, falei, cara... Mudou sua vida. Falei, cara, assim, mudou minha mente, assim, mudou a chave, assim. Falei, cara... Tem outras coisas além da medicina que eu preciso entender e eu sou o meu maior produto, eu sou o meu maior... Exatamente. Entendeu?
a minha imagem, eu sou o meu próprio produto, entende? Então eu preciso me vender, eu preciso fazer de mim o meu maior produto, né? E aí eu falei, cara, então eu preciso mudar. E eu comecei a buscar, a gente fez na época uma mentoria com um cara que é de Goiânia, e aí começou, isso mudou meu consultório. Aí eu tinha um consultório, falou, doutor, a gente precisa mudar consultório, o médico precisa ter uma visão mais empreendedora. No começo você ficou um pouco, conta pra gente aí, ficou um pouco meio receoso. Eu fiquei meio assim, cara, porque eu falei assim, cara, eu vou ficar aparecendo no Instagram, mídia social. Eu era assim também, na época eu tinha meio medo de ficar aparecendo, de pôr muito a minha cara. E aí eu começava a pensar, o que os outros vão falar? Os outros vão falar, aquela coisa que a gente fica, né? O que os outros vão falar, né? Eu falei, cara, mas ele falou, não, mas começa assim, e vamos mexer não só com a parte do online, mas vamos trabalhar com a parte do offline. Também, né? Sim. Como o medo inibe as pessoas, né? Cara, o medo o medo existe, mas a gente tem que superar, entendeu, cara? E aí eu comecei aos poucos, a gente começou a ver um lugar para mudar o consultório, mudamos o consultório, e eu comecei a participar ali na parte de marketing. Eu lembro que você atendia ali perto do Jardim Cuiabá ali, né? Isso, a gente atendeu no Inovária, no Boa Saúde, aí mudei agora para o SB Médico, ali naquele prédio, né? Eu estou falando no Jardim Cuiabá ali para trás ali, né? Como é que era uma clínica até de cardiologia? Era o Delco Ori, atendia lá junto com o Marcos Tenuta. Isso, Tenuta. E aí, cara, nesses anos ali aí veio a pandemia, a gente estava no meio de uma mudança de Conta consultório. Conta aí pra gente. No meio da mudança, 2020. Pandemia, e aí a gente tinha acabado de locar a sala, organizar a sala, e aí mas a gente vai ou não vai? Vamos parar o projeto, vamos em frente. E a gente começou, não, vamos em frente. Aí a gente decidiu ir em frente, mesmo em pandemia, a gente foi. Aí, ó, você vê, né? 2020, todo mundo parando, e ele optou por uma decisão de seguir em frente. Se vocês forem ver isso aí, casa muito também com o nosso primeiro episódio, que o Daniel trouxe a história dele da Bodytech. Ele tinha aberto a Bodytech, passou alguns dias, fecha a pandemia, fecha tudo, cara. Não demitiu ninguém. Quer dizer, tomou uma decisão. As decisões também são importantes, né? Cara, sim. E no seu caso foi benéfico vocês terem seguido adiante, né? E aquela coisa, né, cara? A gente precisa agir, né? Então a gente foi. Medo, tínhamos o receio. Afinal de contas, é um negócio. A gente estava investindo, né? Mas a gente falou, não, vamos, porque é um momento. Porque muitas vezes, na pandemia, pode ser um momento também de crescimento de alguma forma. E a gente foi. Nós começamos a fazer... Aí, de repente, para nossa surpresa, o prédio fecha. Fechou, lockdown, né? Fechou ali. E agora, não, vamos esperar um pouco, vamos esperar acabar passar toda essa situação. E fomos em frente. Conseguimos finalizar a montagem da clínica, do consultório. A princípio, era uma salinha só apenas, né? E a gente, junto com a parte, não só offline, na parte da estrutura da clínica, fomos também para o online. Então, começamos a ficar mais... vamos dizer assim, um pouco mais presente no online, mas ao mesmo tempo tinha muito ali eu acho que a gente tinha uma crença, no meu ponto de vista, uma crença limitante, falar assim, cara, mas quem sou eu para falar alguma coisa na internet para os outros, né? Sim. Cara, quem sou eu? Tem, né? Tanta tanta gente boa falando aí. Tem tanta gente melhor que eu, mais graduado que eu, né? Vamos pensar assim, com doutorado, com pós-doutorado, professores acadêmicos, né? Chefes de cadeiras das universidades, mas quem sou eu para falar uma coisa, né? E aí uma vez, não lembro, falaram para mim assim, Alexandre, não se importe com o que os outros pensam de você. Você tem um produto muito importante que é você e o seu conhecimento. Ninguém te toma isso. Apenas isso não faça. tem valor, isso. Né? Apenas faça. E faça todo dia. Faça. Não desista, seja persistente. E isso foi... E a gente falei, cara, então o segredo é a persistência. Então, assim, o melhor, aquele que chega ao final, não é aquele que é o mais inteligente, ou talvez até o melhor capacitado. Sim. É aquele que persiste. Do início ao fim, né? Exatamente. E aí começamos. E isso foi também não só para a mídia social, foi também para o consultório. E para a parte física. E para a parte física também. Aí a parte física, cara, e aí eu comecei a falar, então, aí em 2000... Porque também nessa aí deve ter vindo, precisa mudar a imagem também, né? E esse ano, acho que foi esse ano, eu comecei, não, na verdade foi ano passado, quando a gente começou a buscar uma outra empresa para nos dar o suporte da parte de marketing. Ele falou, doutor, o Rafael da Invictus, é um cara que ele falou, doutor, a gente precisa melhorar a sua imagem.
você trabalhar com a sua imagem, o senhor precisa... o senhor tem uma autoridade, o senhor está buscando autoridade, mas a gente precisa melhorar a sua imagem. A gente precisa... Porque para você ter uma imagem, postura, né? Atividade física, e aí eu comecei a fazer uma atividade física mais frequente. Você já fazia um pouquinho academia, já fazia eu me lembro. anteriormente, fazia, mas não tinha uma frequência. A sua idade, né? Aí até que um dia, cara, eu fiz agora, em abril desse ano eu fiz um curso, uma imersão de inteligência emocional. Conte pra gente. Em Belo Horizonte, fomos eu e minha esposa, nós fizemos essa imersão, esse curso de inteligência emocional, uma imersão de 4 dias, de quinta-feira a domingo, um curso bem interessante. E aí, cara, aquilo mudou ainda mais a minha mente. E eu vi que o cara, que é um coach, o Paulo Vieira, ele mudou a vida dele, ele mudou ele fisicamente, cara. Fisicamente, assim. Falei, cara, então é possível a gente mudar fisicamente. Sim. E aí, não só mudar a nossa mentalidade, mas mudar fisicamente. Aí eu fiz um propósito, a partir de maio. Eu falei, cara, em maio eu vou fazer exercício físico todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que legal. E aí eu comecei a fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, às vezes, final de semana, tinha um dia... Eu começava natação, academia. E acaba que depois vira vínculo, né? Aí você vai não gerando fica rotina, sem. cara. Você acaba fazendo parte da sua vida, entende? E o dia que você fica sem, você sente falta, não é? Sim, É igual e uma você compulsão sente alimentar, falta, né? Porque faz tão bem para você, uma droga cara. boa, né? Faz Uma tão bem droga para boa. você, cara. E eu comecei, falei, cara, eu vou começar a fazer isso e vou começar a colocar no Instagram para poder ver se a gente consegue... Porque o médico é muito assim, né, Fabiano? A gente fala assim, faz isso físico pro paciente, cuida da saúde, Sim. faz isso físico. Eu falei, cara, eu preciso mostrar também que a gente faz Dá isso. o exemplo, né? Dá o exemplo. Aí a gente começou a atividade física, e como eu falei, eu preciso colocar isso para tentar colocar para as pessoas e tentar, quem sabe, até estimular os pacientes, as pessoas que acompanham, para também fazer atividade física. Lógico, cara, você foi num ponto certo. Então... Eu falo isso porque os meus pacientes, tem paciente, eu ponho nas minhas mídias sociais, tem dia e falo, é o único médico que está com um paciente aqui do lado treinando. Meus pacientes eu treino com eles, são amigos, acabam virando até amigos. Isso é muito importante. Porque tá lá, eu falo, às vezes, doutor, de coração, na academia, eu vou na academia, Zé, 1h30 de treino, geralmente, uns 20 minutos eu paro para conversar com o pessoal. Pacientes meus, então, esse exercício aqui eu posso fazer, se eu não posso, pacientes meus, eu falo, cara, é muito legal, né? Bom, cara, e assim, a gente acaba sendo referência, Sim. A gente acaba sendo exemplo, né? E com essas mídias sociais, cara, isso é uma possibilidade de a gente colocar coisas positivas, não só nossos conteúdos técnicos, mas também a nossa vida, que nós fazemos aquilo. Né? Um grande desafio para mim que foi a questão da alimentação. Conta aí pra gente. Porque eu sempre gostei muito de comer, realmente, né? Desde criança, sempre gostei. Sempre gostei. Ele falou com gosto na boca. Eu sempre gostei, cara, de comer muito. Isso vem mudando, já vem mudando de muito tempo. Educação. Educação alimentar, tá mudança aqui, de cara. mentalidade. Se for ver, tá aqui, não é? É mudança de mentalidade, cara. Saber que é possível. Você pode comer de tudo, Zé. Sim, cara. De tudo. Isso tudo na moderação na hora certa. E saber, e uma coisa que é certa também, que eu aprendi, cara, é saber onde você está e saber onde você quer chegar. Entende? Você saber a sua situação atual, onde você está. E saber, botar uma meta, né? E saber onde você quer chegar. Né? Para saber onde você quer chegar, você precisa saber onde você quer chegar em tudo na vida. Então, se você quer ter um corpo legal, você precisa se visualizar naquele corpo legal. Você quer, e aí você vai trabalhar com a parte da alimentação. Você tem que ver o peso. E procurar os profissionais, que no começo da nossa conversa, procurar os profissionais especialistas em cada área para você atingir esse objetivo. Por exemplo, no meu caso, eu fui procurar até o Murilo, que ele trabalha com medicina de esporte. Eu falei, Murilo, você me ajuda, cara, eu preciso que você me ajude como eu vou poder potencializar meu tratamento ali, para que eu possa melhorar o meu rendimento na atividade física. Né? Então, assim, a gente tem que saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. E visualizar isso, Fabiano, de uma forma muito clara. Por exemplo, então eu quero perder peso, mas não é perder peso. Eu quero perder peso. Peso com qualidade, né? Mas peso, manter o peso, mas qual peso você quer chegar? Não, eu quero chegar aos 89 quilos, entendeu? Sim. Colocar de uma forma muito clara e objetiva. Uma meta, sim. Isso para tudo, para peso. Isso te motiva, né? Para peso, para alimentação. E o entorno seu também colaborou?
minha esposa me ajudou muito ali, entendeu, cara? Isso é importante, Minha né? esposa Porque me ajudou, é entendeu? fácil você fazer dieta e do lado a pessoa tá comendo pizza e tomando... E apesar que assim, a gente de vez em quando, a gente precisa melhorar muito, a gente escapa aí, como você falou, pizza, um sanduíchezinho ali. Isso é pá, normal, e mas você sai, no outro né? dia tá lá fazendo a sua atividade. Isso é normal. E isso é muito importante, cara. Então, essa visão, né? Da onde você está, aonde você quer chegar, em todos os aspectos da sua vida, profissional, saúde, espiritual, família, filhos, entende? Que bacana. E vem cá, você é um cara muito religioso. E quanto que é importante... vamos lá, deixa eu reformular essa pergunta. Na nossa área médica, a gente lida com muita situação difícil, com todo o perfil de paciente, na sua, na minha, em tantas outras, oncologistas que estavam aqui há pouco. E o quanto essa parte espiritual você acha que é importante no trato com o seu paciente, no modo de observar a doença daquele paciente específico? Conta um pouquinho para a gente se você acha que tem alguma importância nisso. Para mim é fundamental, cara. É fundamental, cara. Porque nós somos seres humanos. Nós, seres humanos, somos seres complexos. A gente não é só carne. Exato. Entende? A gente tem alma, a gente tem espírito, a gente tem algo a mais ali dentro que nos conecta com Deus, entende? Com o Criador. E eu vejo que quando a gente está distante de Deus, eu vejo isso na prática clínica, a pessoa reclama mais, a pessoa ela fica mais murmurada, a pessoa fica mais desanimada, desmotivada. Desiste fácil das coisas. Ela não faz o tratamento que você orienta, Sim. entende? Então, se a pessoa ela tem uma esperança, ela vê uma perspectiva de que tem um Deus Criador que está ali, ela se conecta, isso dá mais motivação, ela vê as coisas com outros olhos. Penso entende? da mesma forma que você. E ela começa a se cuidar mais, a ver que ela é importante, porque quando a pessoa não tem uma perspectiva, ela vê assim, por que eu vim no mundo? Para onde eu vou? Para que eu vim aqui no mundo? Fica uma coisa meio que... Mas quando você solta, né? mas quando você entende que há uma coisa além disso e que há um propósito. Foi que eu bati na tecla lá atrás que eu já imaginava a sua resposta. E que você é criado para um propósito maior, entende? E que isso, porque eu falo para os pacientes, hoje mesmo entendi uma paciente, estava conversando com ela sobre isso justamente, a gente bate esse papo com o paciente no consultório. Falei para ela, olha, a senhora já venceu a primeira das maiores competições de todos os tempos. Entre um espermatozoide e um óvulo, milhares, bilhões de combinações podiam acontecer e nasceu a senhora. Então, mais do que... A guerra começa desde lá de cedo. Né? E assim, então, existe um propósito. A gente não venceu o mundo simplesmente por existir, por estar aqui, né? Não. Existe um propósito maior e que esse propósito maior a gente só consegue identificar quando a gente está conectado com Deus. Sim, fundamental. Eu costumo dizer, Fabiano, assim, cara, que, por exemplo, quando você compra um eletrodoméstico, para você saber como esse eletrodoméstico funciona, você tem que falar com o fabricante do eletrodoméstico ou ler o manual do eletrodoméstico para você poder entender melhor, usar o eletrodoméstico na potencialidade e não estragar o eletrodoméstico. Sim. Com a gente é a mesma coisa. Para a gente funcionar melhor, a gente precisa entender mais da nossa essência. Entender a nossa essência. Conversar com o nosso Criador. Sim. E às vezes ler o manual, que para mim é a Bíblia. Entende? Que legal. Bom, a gente estava falando um pouquinho de atividade física. A gente sabe que na área da neurologia, uma das doenças que é mais comum e mais acometidas é o nosso acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, o derrame, né? E conta um pouquinho aí pra gente. Quanto a atividade física é importante para esse paciente? Quanto ela é determinante para esse paciente? Conta um pouquinho mais aí sobre o AVC. A gente sabe hoje, que o sedentarismo ele é um fator de risco para AVC. A gente sabe que o exercício físico ele é muito importante para controlar outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, colesterol alterado, até para controle de problemas cardíacos, né? Lógico, nas suas condições, a depender de cada patologia cardíaca que o paciente apresenta, né? Mas a gente sabe que o exercício físico hoje ele funciona como uma ferramenta preventiva essencial para o AVC, entende? Então, assim, não tem como a gente falar de tratamento de AVC do ponto de vista preventivo sem abordar a atividade física. Não tem como, cara. Eu falo que é um tratamento incompleto. Na verdade, não tratou preventivamente. Então, não tem como a gente falar de uma prevenção do AVC sem exercício físico. Eu falo mais, exercício físico regular de moderada intensidade. Moderada intensidade. Não pode ser aquele bate-papo na rua que você sai andando, não. Entende? Então, é essencial. Hoje, assim, eu falo para meus pacientes, todas as doenças neurológicas que eu acompanho, Fabiano, eu falo assim, olha,
o tratamento não medicamentoso com exercício físico é tão importante quanto o tratamento medicamentoso. Creio eu também que no Parkinson, né? Parkinson, Para enxaqueca, né? A gente lida com enxaqueca, para prevenção da doença, né? Sim, acho que é fundamental, né? É lógico que tem patologias, por exemplo, patologias que têm fraqueza, por exemplo, miastenia. Sim. O paciente pode fazer, mas com cuidado, para não gerar fraqueza, né? E algumas outras patologias também, neuromusculares, a gente tem que ponderar, mas o exercício físico guiado por um profissional, fisioterapeuta, né, de forma adequada, com uma excelente orientação. Sim, importante. Isso é importante também, né? Muito. E conta para o pessoal aí, para aquelas pessoas que são leigas e são curiosas sobre as doenças neurológicas, quais são os sinais de alerta que a pessoa puxa, ó, aconteceu isso comigo, eu preciso procurar um neurologista. Eu posso estar com alguma doença neurológica, seja ela qual for. Entendi. Então, a doença neurológica ela tem várias nuances, é bastante amplo, né? Quando a gente fala de estrutura neurológica, cérebro, medula, nervo periférico, qualquer manifestação neurológica de que aconteça diferente do que se tinha anteriormente, ou seja, saindo do padrão de normalidade, como por exemplo, uma perda de força, de forma instalação súbita, uma vertigem, uma tontura de instalação súbita, por exemplo, uma dor de cabeça, instalação súbita, forte. Né? A gente tem que procurar o profissional neurologista pensando na possibilidade de um AVC. Mas, da mesma forma, existem condições como, por exemplo, o próprio esquecimento, a perda de memória, que pode não ter uma instalação súbita, mas de uma instalação progressiva, que também tem que ser avaliado. Que dá alguns sinais, né, no decorrer da doença. Né? Que pode ser um sinal de um processo que não é normal. Sim. E aí que a gente precisa também avaliar. Então, eu costumo dizer assim, qualquer sintoma diferente do habitual, seja ele, por exemplo, de esquecimento, tontura, perda de força, que aconteça subitamente ou que venha a ser de forma progressiva, a gente precisa fazer a avaliação com o neurologista. Entendeu? Porque assim, muitas das vezes um sintoma passa despercebido e a pessoa acha que é bobeira. Por exemplo, está esquecendo a idade, né? Ou o familiar não dá muita atenção ao valor porque aquele paciente ou a pessoa está falando, está com esquecimento, é da idade, ou está com perda de força, é da idade. Enfim, então eu acho que essa dica é bem legal aí e que serve para todo mundo, né? Aqueles sintomas fora do âmbito normal, procurar um neurologista, né? A princípio, a nossa normalidade é para não ter sintomas. Às vezes o paciente fala assim, doutor, eu tenho uma dor de cabeça normal, mas tem que ver muito bem o que é normal de dor de cabeça. O normal é não ter dor. Normal é não ter dor. Dor é um sinal, né? Que algo está acontecendo. A dor é um sinal que alguma coisa diferente está acontecendo no nosso corpo. A gente precisa dar atenção e avaliar de forma correta isso. Né? Entendi. E na sua prática clínica diária, quais são as patologias que você mais acompanha? Conta um pouquinho para a gente, principalmente para aqueles alunos que queiram fazer neurologia e têm interesse em fazer neuro. Então, na neurologia, o carro-chefe, eu costumo dizer, a grande parte dos pacientes, a principal queixa é a dor de cabeça. É a cefaleia, né? É a cefaleia. É a principal Seja ela de qual etiologia for. A cefaleia é muito frequente. Eu costumo dizer assim que todo dia tem pacientes com dor de cabeça que a gente atende no consultório. É lógico que depende muito também do neurologista. Eu, particularmente, eu gosto de atender em consultório, eu gosto de fazer ambulatório, eu gosto de fazer consultório e gosto de atender enxaqueca, dor de cabeça. Sim. Porque eu entendo que é uma condição que eu consigo orientar e tratar meu paciente efetivamente. Sim. Né? Apesar de enxaqueca, a gente entender que não tem uma cura específica ainda hoje. Como amenizar o Mas sintoma. tem como melhorar a qualidade de vida do paciente, entende? Então, a enxaqueca, a dor de cabeça, né, vamos dizer assim, não vou especificar a enxaqueca, mas dor de cabeça como um todo é a principal queixa. Esquecimento é uma queixa muito frequente também. Talvez seja uma das mais frequentes. Talvez ali junto com dor de cabeça, perde um pouco, do ponto de vista de frequência, de intensidade, de prevalência, mas o esquecimento também é uma queixa bastante frequente. A tontura, o déficit de força, formigamento, né, alteração visual, mas o carro-chefe mesmo é a dor de cabeça. O que tem os sintomas mais frequentes é a dor de cabeça. E aí depende, eu trabalho muito com, no caso, o meu consultório, o meu foco é a dor de cabeça. A gente trabalha bastante com doenças degenerativas, então queixa de memória, Parkinson é uma coisa bastante frequente também na minha rotina. E neuroimuno. Então, eu atendo bastante pacientes com esclerose múltipla, neuromielite óptica, neurite, né? Então, essa é praticamente a minha rotina
e tendo também AVC. Só que o AVC hoje... Acaba indo mais para urgência, né? Acaba mais para urgência, justamente. Sim, e o primeiro atendimento, às vezes, quem vai dar não é, nem clínico, né? É o clínico. Não é nem o neurologista, às vezes é o clínico mesmo do PA. E aí o neurologista E aí vai é dar importante saber reconhecer esses sinais de um AVC. E né? reconhecer como tratar, né? Como orientar e como tratar o paciente. O tempo é importante, né? Sim, tempo é vida, né? Tempo é vida nesse negócio. E vem cá, o que mais evoluiu em termos de... Quais doenças, o que mais evoluiu em termos de diagnóstico e tratamento e quais as que menos evoluíram em termos de diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas, basicamente? A gente pode avaliar, Fabiano, que nos últimos 5, 10 anos a neurologia evoluiu muito, em todos os aspectos, entende? Seja ela na propedêutica, nas possibilidades, nas ferramentas propedêuticas, como também nas ferramentas terapêuticas. O que a gente observa hoje é que as patologias que mais se desenvolveram são patologias crônicas realmente. Então a gente vê que a esclerose múltipla, por exemplo, cresceu muito o número de medicamentos e ferramentas terapêuticas. Hoje, do ponto de vista de 5 a 10 anos, eu tenho uma visão de esclerose múltipla completamente diferente do que eu tinha há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, entende? Então mudou muito a perspectiva. Por quê? Porque se desenvolveu muito a questão terapêutica nesse aspecto. Né? Sim. A própria enxaqueca também desenvolveu muito a parte de tratamento. Tratamento preventivo, né? Desenvolveu muito. Mas eu vejo assim, apesar de todo esse avanço tecnológico relacionado à indústria farmacêutica, né? Mas a coisa que eu vejo assim que tem se desenvolvido muito, né? Que tem melhorado muito, aí não é só para medicina, para neurologia que eu falo, não é só para neurologia, mas acho que para todas as especialidades. Sim. É o conhecimento do indivíduo. O paciente chegar para hoje você, ele está mais sabido de tudo, né? Entendeu? Isso eu acho que isso é fruto também da internet, né? Ele vem para discutir com você sobre terapêutico. Doutor, eu vi na internet, por exemplo, eu vi na internet que tem um exame tal. Eu vi na internet que eu li que tem essa conduta terapêutica. O que o senhor acha? Então, o desenvolvimento tecnológico, farmacêutico, cara, isso aconteceu muito. Mas eu vejo que a grande diferença que eu noto e a consciência de que em alguns pacientes, não todos, mas também isso evoluiu bastante, é a consciência de que o estilo de vida é importante. Bacana. E vem cá, no episódio anterior eu conversei com um oncologista sobre a internet, já que a gente citou isso aí. A internet tem muita coisa, informação boa, mas tem a vertente negativa, né? Sim. Os famosos vendendo milagres aí para doenças. As fake news aí. O que você vê de curioso aí para algumas doenças, curas de quê? Fala para o nosso pessoal e para o nosso público. Então, olha, tem que tomar muito cuidado. Isso é muito importante, né? É muito importante, porque hoje em dia, cara, o Dr. Google, vamos dizer assim, né? Está muito fácil. É muito fácil. E por isso que a gente tem que estar nesse meio. Exatamente, é isso que eu penso. Entendeu? A gente tem que levar essa informação para desmistificar conhecimento adequado. Porque senão nossos pacientes vão procurar profissionais ou até mesmo milagres que não, assim, terapêuticas muitas vezes que prometem muitas coisas milagrosas que na verdade não são. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, por exemplo, eu já vi algumas situações que, de certa forma, para algumas coisas podem funcionar, mas para algumas doenças, na neurologia especificamente, não. Sim. Então, a gente tem que olhar com muita cautela, analisar, tem estudos que comprovam realmente o benefício, qual tipo de evidência se tem, qual tipo de evidência. Porque, cara, eu acho que, do meu ponto de vista, Fabiano, muitas vezes a gente não vai esperar também um estudo randomizado, duplo cego, muitas vezes a gente não vai conseguir ter estudos nessa magnitude de tanta evidência assim. Sim. É lógico que essa evidência maior é o que nos norteia em ensaios clínicos, né? Sim. Mas e isso a gente tem que buscar. Mas eu acho que a gente tem que olhar, analisar, ver quais são as evidências. A pessoa que está na internet, buscar profissionais especialistas, né? Não sair acreditando em qualquer um, né? E que vão discutir, mostrar, olha, esse aqui tem uma evidência científica de que esse tratamento é possível, que esse tratamento é bom, e isso trazer para o médico, para o seu médico, e a gente discutir junto sobre isso. Olha, eu não li nada sobre esse tema, então eu não conheço esse tema. Eu lendo aqui, estudando, eu não vi nenhuma evidência que mostra que essa terapêutica ou essa propedêutica é interessante. Então a gente acaba orientando o indivíduo dessa forma, né? Entendi. Mas é muito frequente, assim, a gente vê às vezes o paciente procura alguma coisa na internet, procura alguma coisa no Google, alguma orientação nesse sentido, e muitas vezes pode cair em mãos erradas, porque o paciente está ali numa fragilidade, né, da doença. E muitas vezes a má índole existe em todos os meios, né? Entendi. E muitas vezes o indivíduo pode se aproveitar dessa situação. Sim. Então eu sempre oriento os meus pacientes,
E a gente precisa, a gente que é formador de opinião e que a gente detém o conhecimento, a gente tem que estar no meio digital. Sim. Porque é a nossa obrigação. Eu entendo como uma nossa obrigação. Porque Sim, a gente tem o também conhecimento. acho. É obrigação nossa difundir esse conhecimento de forma adequada, entendeu? Entendi. E vem cá, agora mudando um pouquinho de assunto, a questão do quanto é importante o médico hoje ter uma visão também do lado empreendedor. Eu falo isso para todo mundo, para os meus alunos da universidade, para quem me acompanha no consultório, aqui no nosso podcast. Nós somos um só. Nós não conseguimos tratar, por exemplo, eu não consegui infiltrar 3 pacientes ao mesmo tempo, tem só 2 mãos. E eu acho que hoje o médico necessita ter outras atividades, do ponto de vista de empreendedorismo, por exemplo, eu tenho outras atividades que eu exerço. Você é atento a isso, atentado a isso? O que você acha disso? Conta pra gente um pouco. Eu acho que isso é muito importante. Porque uma vez eu A gente tem um corpo físico, né? Pois é, a gente tem um limite limitação. físico, né? Que vai chegar um momento que, sim, né? que a gente não vai conseguir abraçar o mundo. A gente não consegue abraçar o mundo, né? E a gente quer ter uma vida... Poxa, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter uma vida boa, eu quero trabalhar, eu quero viajar com meu filho, minha filha, minha esposa. Eu quero poder proporcionar o melhor, né? Você Para minha deixa família. o seu ganho parado, né? Justamente. E a gente deixa o nosso ganho parado quando a gente se ausenta, né? Então, a gente precisa ter uma visão empreendedora. Uma vez eu escutei uma palestra de um camarada, eu achei engraçado, né? Tinha alguns médicos, não era só medicina, não era só para médicos, tinha outros profissionais. Aí eu achei interessante, falou assim, quem é médico aqui? Aí, pá, levantando a mão. Você se vê como profissional liberal? Médico é profissional liberal? Sim, profissional liberal. Aí ele falou, desculpa falar aqui, mas vocês estão num limbo. Eu falei, num limbo? Como assim? Ele falou, porque você não é nem funcionário público e nem empresário. O que é o profissional liberal? O que é o profissional liberal? Vai chegar uma hora que você não vai... Aí eu falei, cara, aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, o que é o profissional liberal? Né? Aí ele falou, não, o consultório que você tem pode ser um consultório só, você e a sua secretária. É um negócio. Eu acho que é isso, é fundamental. Você tem que encarar isso como um negócio também. É um negócio, justamente. É um negócio. E como todo negócio, você tem que aprender. Tem que ter meta. Isso, tem que ter meta, tem que ter gestão. Tem que ter gestão. Tem que ter liderança. Você tem como organizar isso. Isso é importante. Isso mudou também a minha mentalidade nesse aspecto. Eu comecei a buscar conhecimento. De como otimizar o seu horário, de botar uma secretária eficiente. Isso, da gente organizar isso. Porque é aquilo que a gente estava comentando, né? Investir em outras coisas, entende? A gente poder, por exemplo, organizar uma clínica, como organizar isso, um negócio, uma empresa, pegar e investir em outras coisas, em outros negócios, expandir. Uma coisa que eu falo é o seguinte, a gente tem que ir nos que os bons estão fazendo. Por exemplo, você pega os bons médicos aí, o que os bons médicos estão fazendo? A ideia, vou te contar uma particularidade, que a ideia desse podcast aqui foi de um amigo meu que tem um, e hoje ele é referência na área dele. Beijo para você sabe para quem eu estou falando. E ele falou assim, aí eu conversei com ele falou assim, ele me chama de irmão, ataca, pode ir. Quem chega primeiro bebe água limpa. Justamente, é interessante isso. Cara. Então, a ideia do podcast, cara, eu acho que é uma ideia sensacional, porque a gente traz especialistas para falar um pouco de patologias, porque hoje, cara, poucas pessoas vão para o livro, a pessoa hoje vai para a mídia social e levar informação para essas pessoas é muito importante. E outra, a gente trabalha com aluno. O que chega de aluno interessado em saber sobre, olha, eu estou na dúvida, não sei se eu faço, tá um pulo de formar e não sabe se casa ou compra uma bicicleta, entendeu? E então, a ideia desse podcast veio e, cara, é um outro negócio que eu estou tendo, entendeu? E essa visão empreendedora, Fabiano, é muito importante, para o médico. Coisa que a gente não aprende na faculdade. Não aprende. É engraçado que, olha que legal, a Giovana foi nossa colega lá na Univag, minha colega lá na Univag, o pessoal da medicina chamou ela para falar sobre empreendedorismo. Olha só. Para os alunos, para ter uma matéria de empreendedorismo. Eu acho que foi fenomenal essa ideia, porque hoje o médico precisa se atentar a isso. Cara, precisa. Isso abre a nossa visão, eu falo assim, que expande a nossa caixa, vamos dizer. Não é sair da caixa, mas é expandir a nossa caixa. E para isso, procurar os profissionais adequados, especialistas nas áreas para você chegar naquele objetivo. Cara, eu acho que isso é fundamental. Você ter uma consultoria, você procurar um mentor, você procurar alguém que entende dessa situação, fazer um curso para te munir, para você poder aprender. Potencializar, né? Potencializar aquilo que você, muitas vezes, de forma intuitiva, acredita que seja,
mas você precisa trazer isso para a realidade e se profissionalizar nesse aspecto, porque a gente faz a nossa gestão de consultório, pelo menos até então eu fazia antes, de forma muito amadora. Muito amadora. Você entende? A gente tem o conhecimento técnico da medicina, da especialidade, mas a parte de gestão é muito amadora. E aí o que acontece? A gente não entende nada, você cai no mercado de trabalho sem saber dar nota, sem que sistema de imposto de renda você faz. Você não sabe nem precificar o seu trabalho. A gente sai da faculdade sem precificar. Né? Como é que eu vou colocar preço no que eu faço? Né? Eu acho que isso é um diferencial quem tem isso. Aí a diferença, por exemplo, como é que eu vou dar? Aí tem uma diferença muito grande entre preço e valor. Né? Ou seja, cada um tem o seu. Né? E como eu posso trabalhar com isso? Como eu posso valorizar o que eu faço? E aí o que eu falo que é o grande, que eu tenho aprendido, que eu tenho buscado isso, é como eu posso criar negócios, criar ideias, trabalhar menos e não perder renda. Você entende? Não que eu quero parar de trabalhar, não é esse o objetivo, porque eu gosto do que eu faço. Sim. Mas eu gosto de trabalhar com qualidade de vida. Qualidade, para que eu possa chegar, por exemplo, eu tenho buscado isso. No teu final de semana com meu filho, hoje, por exemplo, eu consegui. Coisa que você não conseguia lá atrás. Antes. Você vê assim, ó, nesse papo aqui, a primeira coisa que você falou foi a história sua de como você foi ser médico. Sim, aí o que você me falou, você lembra? Que o seu pai dava plantão, que você e sua mãe iam levar comida para o seu pai, que ele não podia passar o Natal em casa. Então você vê que interessante, isso marcou para você. Sim, eu acho que hoje você dá valor nisso, né? Sim. Isso para mim, assim, eu tenho buscado isso, viu, Fabiano? Que bacana. Porque assim, cara, não adianta, como eu falei anteriormente, não adianta você ganhar a profissão e perder sua família. Olha, nós temos um colega que ele sabe quem é. Ele dava aula na universidade e um dia ele chegou com aqueles colar cervical que ele chegou com uma sequela neurológica ali, fruto de uma hérnia de disco. Ele chegou com uma cervicobraquialgia importante e obeso. Ele falou, Fabiano, estou trabalhando demais, olha o que eu ganhei. Usava ele é hemodinamicista, usava colete, aqueles coletes, né? E eu falei, cara, você precisa dar uma mudada na sua vida. Você precisa ter qualidade de vida, ir para uma academia, procurar um nutricionista. E é engraçado que ele já externou isso para as outras pessoas, por isso que eu estou trazendo aqui, do quanto eu fui importante para ele. Que eu motivei ele a buscar novos hábitos. Hoje, ele luta jiu-jitsu, ele faz academia, perdeu não sei quantos quilos certinho, que agora vai perder muito quilo. Outra vida. Ele falou, Fabiano, hoje eu opero mais, com maior qualidade, otimizo meu horário. Cara, como é que a gente pode mudar a vida das pessoas, né? E é uma simples orientação que talvez para você, que é uma coisa simples, você já me mudou sua mentalidade, mas às vezes o colega ali não tinha observado isso. É que a gente fica às vezes tão enfurnado mesmo naquela situação que a gente não vê, a gente não olha para cima. Abrir o leque, a gente não levanta a cabeça para ver para cima. Procurar profissionais. E eu vejo, Fabiano, que a gente tem que isso. Eu acho que o sucesso não é aquele que ganha mais financeiramente, é aquele que se realiza. Quando eu falo liberdade financeira, Sim. A liberdade financeira, por exemplo, não é a possibilidade de você trabalhar, ter a liberdade de escolher, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou fazer isso aqui e não perder. Né? E aí é muito importante a gente analisar todos os aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, eu vou ver a parte financeira, a gente melhorar a parte saúde, melhorar a parte espiritual, melhorar a parte dos meus parentes, relacionar assim, bem meus pais, minha irmã, melhorar minha parte com meus filhos, melhorar meu relacionamento com a minha esposa. Então, a gente começar a desenvolver todas as áreas da nossa vida. Todo esse entorno, né? Tudo em torno, entendeu? É muito legal. Isso é importante, porque aí a gente começa a ter uma vida que faz mais sentido. Isso, exatamente. Que faz mais sentido. Sem sombra de dúvida. Bom, nós estamos chegando ao fim, Zé. A gente tem um quadro aqui que chama Bate e Volta. Eu falo uma palavra e você me retruca com outra. Um hábito. Exercício. Uma música. Música. Pode ser um louvor. Um louvor, né? O Deus impossível. Deus sempre é bom. Né? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. O tempo todo. Um livro. Um livro. Cara, a Bíblia. Um hobby. Hoje você está cheio dos hobbies aí, creio eu, né? O meu hobby que eu mais gosto é estar com a minha família, cara. Que top. Um lugar. Sua casa, minha né? Casa, minha casa. E família, que representa? Família, cara,
Alicerce. Meu alicerce, minha bateria, cara. Bateria, Minha que bateria, top. cara. Eu vejo. Para quem acompanha o Zé, ele é bem família mesmo. O que te motiva? Você que está no mundo agora do Me motiva. empreendedorismo, Crescer e contribuir. levar o bem ao próximo, né? Crescer e contribuir. Legal. E para a gente encerrar, primeiramente queria te agradecer. Foi uma honra te receber, que o papo foi muito gostoso, nós já estouramos nosso tempo. Isso foi muito proveitoso, agregou bastante para o nosso podcast. Queria te agradecer de coração. Uma conversa muito informal, onde a gente abordou diversos assuntos. E queria que você deixasse uma mensagem para nós encerrarmos aí, para o público que nos assiste, para os seus pacientes que vão te assistir. Deixa uma mensagem para a gente aí. Eu agradeço, Fabiano, pelo convite. Isso é um papo assim, cara, muito proveitoso para mim também. Acho bom, que foi muito bom proveitoso. saber disso. E deixo aqui para todos os telespectadores, todos que estão ouvindo aqui, todos que estão participando nas redes sociais, os pacientes, quem está acompanhando aqui o podcast, a minha mensagem final se dediquem, cuidem de você mesmo, cuide da sua família, cuide do seu trabalho, cuide de todos os aspectos da sua vida. Não percam a sua vida, não percam a sua vida. Porque nossa vida ela é muito efêmera. Ela passa muito rápido. Passa, né? Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. A gente não pode deixar. Aproveitar, às vezes, um momento que você está ali, que é uma coisa à toa, né? Aproveite ao máximo aquilo, né? Aproveite, e aproveite, assim, da melhor forma possível. Né? Aproveite de forma responsável. Aproveite da melhor forma possível, porque a vida é só uma, né? E se Deus te proporcionou essa vida, honre a vida. Que bom. Honre essa bênção que é viver, né? Da melhor forma Legal, que possível. mensagem bacana. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer ao nosso patrocinador, a Reviscom, mais uma vez pela colaboração. Obrigado. Se você tem dor, eu uso esse produto, volto a frisar isso aqui no meu consultório é uso diário. Então, se você tem dor articular, use a Reviscom. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like lá, isso é muito importante para a gente. Espero que tenham gostado. Próximos virão. Mais uma vez, Zé, muito obrigado. Ô, meu amigo, eu que agradeço. Abraço a todos. Um abraço.